Olá, boa noite. Vamos começar a trazer nossa audiência para cá, convidando vocês para assistirem nossa live de hoje. Nós vamos conversar sobre como ser uma liderança reconhecida. Ser uma liderança reconhecida é importante para você, ser uma liderança é importante para você desenvolver a sua pauta de trabalho. Estou enviando aqui aviõezinhos. Oi, Andréia, Cassi, nossa convidada já chegou pontualmente. Obrigada por ter chegado aí já, Cassi. Estou aqui chamando, mandando aviõezinhos para nossa audiência chegar. Hoje nós vamos conversar sobre liderança, né? Ser uma liderança reconhecida. A gente sabe que é sempre muito desafiador assumir um papel de liderança numa empresa e ter a equipe com você, conquistar a confiança dessa equipe. E tem várias estratégias, talvez, e várias dicas que a nossa convidada de hoje vai nos trazer e vai revelar para a gente aqui alguns segredinhos de como a gente vencer esse desafio, né, de ser aceita pela equipe, de desenvolver uma comunicação clara, de estabelecer uma conexão de confiança, de ter realmente a oportunidade de transformar os resultados do seu departamento ou da sua empresa através da sua equipe. E nada melhor do que ter de verdade uma boa relação com seus liderados para que você consiga alcançar esse ápice na sua carreira, tá? Então, hoje a nossa conversa, eu já estou iniciando, tá, gente? Porque nós vamos fazer uma live, como vocês já sabem, sempre às terças-feiras com uma convidada, uma live mais rapidinha, a gente fala aqui por 30 minutos sobre o tema da nossa pauta. Então, em respeito à nossa convidada que já chegou, vamos avançar com a nossa conversa. A gente hoje conversa com Cassiana Brita, ela é diretora executiva da Associação Brasileira dos Sebrais Estaduais e uma mulher diferenciada, né, na carreira dela. Por onde ela passa, ela deixa boas referências da Cassiana profissional, melhores referências ainda da Cassiana como pessoa. Então, tem sempre um posicionamento assertivo. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou realmente apaixonada por ela, pela forma como ela conduz a gestão dela e a tranquilidade, a leveza com que ela imprime a firmeza da sua gestão, né, por onde ela passa. Então, eu vou trazer aqui a nossa convidada para a nossa... Epa, caiu a conexão, eu acho, aqui. Cássia, se você estiver me ouvindo, volta aí novamente. Acho que caiu a conexão da Cassiana, não estou encontrando ela aqui. Vamos esperar um pouquinho. E enquanto a gente espera, eu quero avisar vocês que estão começando a nos assistir, para deixar aqui a tua dúvida, coloca aqui as suas perguntas e as questões que podem ser obstáculos na sua atividade profissional, seja você uma líder ou seja você uma liderada, né? A gente sempre tem, deixa eu fechar aqui um arquivinho, a gente sempre tem dúvidas, né, na forma como a gente lidera as nossas equipes. Oi, Tiago, Della Guardia, Juliana, bem-vindo, gente. Tivemos algum problema aqui com a conexão da Cassiana, ela não tá aqui Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. Enquanto isso, vai pensando aí, ao longo da tua trajetória,
ao longo da tua carreira como líder de equipe, você já se deparou com alguma situação onde você não teve o apoio da sua equipe, você não teve o reconhecimento da sua equipe? Então, vou buscar aqui a Cassiana Brita. Onde está você? Ela vai chegar aqui já já, gente. Tá ali na nossa salinha de espera, tomando um cafezinho, aguardando aqui o nosso horário de início. Oi, Juliana. Juliana está escrevendo aqui, Júlia escreveu aqui para gente. Boa noite, queridas. Live com essas duas grandes profissionais e amigas, não posso perder. Eu quero fazer uma com você, Juliana. Você é uma líder e tanto, precisa estar aqui presente, participando comigo nesse desafio das lives. André também. A Cassiana está dizendo aqui que está me vendo e me ouvindo, mas eu mandei o aceite e tem alguma coisa acontecendo que ela não está conseguindo entrar. Ela está me ouvindo, já mandei o aceite, Cássia. Qualquer coisa, gente, a gente derruba essa conexão e entra novamente, tá? Eu não estou conseguindo fazer você entrar aqui, Cássia. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou derrubar esse início, a gente começa tudo de novo. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Apareceu de novo. Vamos ver se agora vem. Conectando. Agora! Conseguimos. Agora Vamos... Desculpa, estou aqui andando para ver onde que eu consigo a conexão. Estava tudo bonitinho no computador, mas sempre, né? Temos alguma surpresa. Olá, Cassiana Brita, bem-vinda a essa live, esse cantinho aqui de bate-papo inspirador. Eu tenho trazido para esses encontros das terças-feiras mulheres incríveis, que são modelos de liderança, são lideranças inspiradoras por onde passam. E é um prazer te receber aqui, viu? Estou Eu que muito agradeço feliz. o convite, muito feliz de estar aqui com você também, que eu admiro tanto. Uma super empreendedora, um modelo, exemplo, enfim, tudo de bom, né? A gente sempre Coisa aprende. boa. Eu já fiz uma apresentação prévia sua, já falei, contei aqui para as pessoas, né, que você é diretora executiva das associações, da Associação Brasileira de Sebrais Estaduais. E antes da gente começar, Cassi, conta um pouquinho para mim da tua trajetória, assim, como líder, né, em todas essas empresas por onde você passou, para que as pessoas tenham um pouco mais de informação sobre o teu currículo, que eu sei que é vasto. Tá joia. Bom, eu comecei a trabalhar como consultora, né? E logo fui trabalhar numa empresa, numa multinacional. E foi a primeira vez, então, que eu ocupei um cargo de liderança. Eu tinha 32 anos, era bem novinha. Então, começou o primeiro desafio, que foi uma escola, uma grande escola para mim, porque eu tinha pessoas mais novas do que eu, mas tinha pessoas mais velhas também. Tinha uma equipe de 30 pessoas. Então, você chegar e entrar, né, numa empresa e ocupando um cargo desse, e, né, com aquela carinha de menina, né, era muito difícil. É. Os mais velhos, então, sempre questionavam, né? Mas foi uma grande escola para mim, foi um aprendizado muito grande mesmo, e mesmo porque a cultura de uma multinacional ela é bem diferente, né? São o tempo inteiro desempenho, metas, então você vai aprendendo a ter uma disciplina e um grande aprendizado para lidar com uma equipe bastante diversificada, né? Onde Sim. você tinha pessoas de todas as idades ali, eram 30 pessoas, mas foi uma experiência
maravilhosa. E depois dessa empresa, eu trabalhei numa empresa pública. Também eu não conhecia nada dos órgãos públicos e foi uma outra grande oportunidade que eu tive, né? Inclusive, a minha ex-chefe está aqui assistindo a gente, com muito orgulho, é a Cida. Delícia! Então, boa noite, Cida, obrigada por estar aqui. E ela foi, para mim, uma líder inspiradora também, né? E continua sendo, né? E aprendi bastante no setor público, na empresa, né, pública, onde você lida com outros tipos de situações. Enfim, eu não sou servidora pública, né, não era servidora pública, mas também tive a oportunidade de aprender muito em relação ao serviço público, a essa dinâmica que gera, que a gente às vezes vive alguns paradigmas que a gente tem que quebrar, né? Que o servidor público não trabalha, não, trabalha muito. Né? Nós temos assim, oportunidades muito boas de eu mesmo de quebrar, né, essa visão que eu tinha, né, e funciona, e enfim, as pessoas trabalham da mesma forma, têm suas metas, seus objetivos, enfim. Depois de lá, eu fui para uma outra empresa privada, e onde foi que eu fiquei 15 anos, né? E foi muito interessante, que foi um crescimento na carreira, onde entrei como analista e cheguei ao cargo de diretora, né? Então, ocupando a gerência, secretaria-geral, enfim, até ocupar o cargo mais. E hoje eu estou, né, dentro da ABASE, Associação Brasileira dos Sebrais Estaduais, também no cargo diretivo, e com uma outra realidade, porque uma coisa é quando você tem uma empresa, né, e que você tem aí uma forma de gestão. E agora você lidar com vários líderes. Vários líderes. Exatamente, que nós, né, estamos com 81 líderes, são 81 diretores que compõem o sistema Sebrae, mais os 3 do Sebrae Nacional. Então, assim, é um outro aprendizado, né? É uma outra forma de você exercer a sua liderança, mas, ao mesmo tempo, você está com pessoas também que têm uma liderança forte, né? Objetivos e metas muito concretas e desafiadoras. Então, assim, a gente tem realmente uma oportunidade de estar crescendo e aprendendo, né, Ana? Então, isso que eu acho que Sim, é a grande questão, você estar sempre aberto para isso, né? Aberto sim. para aprender, para desaprender, porque nesses anos todos, muitas das coisas que eu achava que eram as corretas, que a gente pratica hoje, não pratica. A gente vai revendo, né? Exatamente. Então, era assim que eu tive uma oportunidade, né, de estar sempre trabalhando, convivendo com pessoas que eu tive a oportunidade de aprender muito, né, trocar muitas ideias, e isso é com líderes e liderados. Eu acho Sim. que todo que vai formando a gente também ao longo das nossas carreiras, como Uhum. pessoa profissional. Cássio, você falou aí de uma coisa muito importante dentro do teu pacote de experiências, que foi o início, né? As empresas multinacionais que têm esse foco realmente em metas, em resultados, mas ao longo do caminho também nos dão muitas ferramentas para a gente conhecer sobre pessoas. Mas nós fazemos parte de uma mesma geração. E na minha geração, para a gente chegar nesse lugar da liderança, muitas mulheres acabaram copiando um pouco o modelo masculino de gestão, né? Era uma forma que a gente encontrou para aceitabilidade. Não digo que isso tenha sido uma regra, mas foi um escape para muitas, né? A gente acabou usando muito isso aí. Então, assim, a gente teve avanços, claro, nesse sentido, mas o que que não pode faltar para uma líder que está começando, né, na carreira, e para que ela realmente se empodere e assuma a sua posição e exerça o seu papel sem a necessidade dessa cópia de modelos anteriores? O que que você acha que
que não pode faltar numa liderança feminina? Ana, é justamente essa essência da feminina, da feminilidade, né? Na hora que a gente tenta se colocar de uma forma diferente ou ter atitudes, não que sejam erradas, mas atitudes masculinas, você foge da sua essência, você foge do seu eu. E isso daí Sim, é muito... Porque esse é o diferencial que nós temos, né? Que sim, você tem possibilidade, que você tem uma forma de atuação que é muito da mulher. Então, quando você tenta fugir disso, você acaba se perdendo nesse caminho. Eu sim, tive líderes fantásticos também, mas eu acho que é aquilo, é você manter a sua autenticidade, é você dar atenção, você não precisa de se masculinizar para você ser uma líder, para você ser respeitada. Uma das coisas que eu acho que é fundamental é a gente estar preparada para isso. Você tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo, do cenário que você está uhum, ambiente de negócios. Quanto mais você tem conhecimento, mais você tem segurança. E talvez isso também te dê mais a segurança também de atuar como uma mulher e não tentar ter um sim, perfil masculino, né? masculino. Eu acho que a mulher, a gente aprendeu ao longo dos anos, né? Antigamente, aquilo que você falou, nós vemos de uma geração em que era predominantemente líderes masculinos, que você praticamente só tinha chefes, né? Você não tinha mulheres atuando nessa liderança. Então, isso fez com que algumas pessoas, até para terem mais, talvez, segurança, tentassem copiar o modelo masculino. Mas na hora que você copia esse modelo, você está perdendo a sua essência, né? Sem Então, ter dúvida. segurança de quem você é, daquilo que você está fazendo, ter a humildade de saber que a gente não vai saber tudo, né? Que a gente está Tudo. aprendendo o tempo inteiro. Então, você aprende com as pessoas que estão ao seu lado, você aprende com seus liderados, você aprende com as pessoas que já passaram por aquela situação e que tem muito a contribuir também. Então, eu acho que é fundamental isso. A gente não precisa se masculinizar, a gente não precisa ser outra pessoa. Tenha certeza, trabalhe quem você é, né? Trabalhe o seu eu, porque isso é que nos dá segurança para a gente atuar. E esse diferencial da sensibilidade feminina, eu acho que é uma grande questão que hoje todo mundo, como a gente fala, é a complementariedade, né? E Sim, ter que agrega, que acolhe mais, é que a gente tem buscado muitas vezes nas organizações também. sim, ter o equilíbrio, né? Isso. Você tem o conhecimento, você tem sua sensibilidade, você tem que estar atento àquelas questões que você precisa de desenvolver, né? Porque a gente está sempre descobrindo alguns gaps que a gente precisa estar, né, prestando atenção neles, investindo um pouco mais neles, para que você possa ter essa segurança. Eu acho que a partir do momento que você tem uma segurança de quem você é, dos seus propósitos, você consegue ser uma líder melhor. Porque Uhum. não você... Cássia, aumenta um pouquinho o volume do seu celular na lateral. Em Ok, alguns melhorou? momentos, agora, muito, muito. Ótimo. Perfeito, Tá, que bom, perfeito. obrigada. Bom, uma coisa, eu fiz assim uma colinha com algumas questões para ajudar aqui no lembrete do nosso papo, e eu acho importantíssimo isso que você falou, é muito importante a gente não perder a autenticidade, a gente encontrar o nosso próprio caminho, encontrar o nosso próprio modelo, né? É muito importante você descobrir o seu estilo de liderança. Exato. E muitas vezes, assim, quando você chega numa empresa para exercer essa função de liderança, ou então se você está sendo promovida numa empresa, onde você já é par daquelas pessoas, né? Você acabou de ser promovida para uma função de líder numa equipe que você fazia parte. Às vezes a equipe pode te olhar torto, às vezes a equipe pode ficar em dúvida. Como que a gente lida com esse inusitado, né? Com o fato de um colega ter sido promovido, né? Ou a gente ter sido promovido e os colegas ficarem ou enciumados, ou preocupados, ou temerosos, e muitas vezes até fazendo algum tipo de boicote ali para tua afirmação como líder. Você acha que há como contornar uma situação assim? Ana, eu vivi isso tudo que você está falando, né? Você está me ouvindo?
Tô te ouvindo. Perfeito, que congelou aqui a minha tela. É, Então, o que eu tenho a falar é que eu vivi isso, essa foi a minha experiência, né? Tive o apoio de muitos colegas, mas tive os ciúmes, tive a desconfiança e, e a partir do momento que eu, né, demonstrei que eu continuava a ser a mesma pessoa, entendeu? Eu estava num cargo de liderança, né? E assim, meus pares, muitos poderiam estar pensando assim, por que que não fui eu, né, que sim, fui o eleito, né? Então, isso realmente é uma forma, é difícil de lidar, sabe? E porque muitas vezes também você está achando que você vai ter esse apoio dos seus o colegas, apoio. né? E nem sempre isso que acontece, justamente por essa questão dos ciúmes. Mas a partir do momento que você começa a desempenhar o seu papel, que você apresenta resultados, que você respeita as pessoas que estão ao seu lado e se faz respeitar, é a forma como você vai conquistando esse espaço, né? Dos seus amigos, das pessoas que não conviviam tanto com você também, mas é muito importante você continuar a ser você mesma. E eu falo que o maior elogio que eu já tive de uma pessoa dentro, na época, vamos dizer, lá do Sebrae, que eu fui diretora, foi quando uma pessoa falou assim para mim, Cassiana, eu posso te falar uma coisa? E eu falei, lógico, né? O que está acontecendo? Aí ele falou assim, não queria te falar. Não está acontecendo nada, mas eu estou super feliz porque você virou diretora e você continua sendo a mesma pessoa. Você não mudou com a gente. Né? Então, aquilo para mim foi um elogio muito grande, porque eu acho que o respeito, a questão, né, de você, independente de onde você esteja, de qual a posição que você esteja Sim, ocupando, é indiferente, entendeu? Algumas pessoas começaram a me chamar de doutora, eu falei, não, gente, eu não sou doutora, eu sou a Cassiana, né? Então, é muito importante a gente ter essa segurança e você saber que você está ocupando um cargo, lógico, você tem o mérito para estar ali, você está preparada para isso, mas você está, é temporário aquilo ali, sim, entendeu? Então, é muito importante você ter as pessoas e as pessoas perceberem isso de você. Olha, eu estou aqui, mas eu sou a mesma pessoa. Eu não fechei a minha porta, né? Eu não vou deixar de falar com as pessoas. O meu comportamento não vai mudar por causa disso. Então, lógico, você vai ter mais responsabilidade, você tem outros compromissos que nem sempre você vai estar junto daquelas pessoas o tempo inteiro como você estava antes, né? Várias vezes, tem os almoços durante a semana. Bom, não podia, que tinha outros compromissos que eu tinha que cumprir, independente dos horários, né? Mas sim, você está presente, entendeu? E sua porta está aberta. Então, até mesmo porque você tem que escutar todo mundo que está ao seu lado, porque você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sim, exatamente. né? Na hora que É, você esse espaço, as pessoas trazem as coisas para vocês, as pessoas conversam com você sobre algumas falhas que você está tendo, porque você precisa de ter feedback. Então, é muito importante isso, né? Eu falo que às vezes você acha que está arrasando, mas você está pisando na bola. Então, assim, o feedback que dá a sua volta é fundamental. E muitas vezes esse feedback vem de pessoas que você nem imagina. Mas se você se sim, fecha, você não consegue enxergar a sim, oportunidade de melhorar. sim, Então, eu acho que é a porta aberta, é você estar, né, estar disponível para ouvir, né, para conversar, para contribuir, mas você saber que você tem responsabilidade muito, e que nem sempre também você está ali para agradar as pessoas. É muito importante, sabe, sim, Ana? Esse detalhe sim, agora, você está numa liderança, muitas vezes as pessoas que estão ao seu lado, elas acham que por serem seus amigos, você tem condição de fazer, né, muitas coisas para eles. E nem sempre você sim, consegue. E numa claro, empresa que você tem aquelas os objetivos da empresa e você tem que ser o mais justo. É aquilo que eu falo, você trabalha para coletividade, não para individualidade. sim. Então, você tem que respeitar Hoje, isso.
Hoje, inclusive, no exercício da mentoria que eu estou fazendo, eu estava conversando com uma pessoa exatamente sobre isso, assim, a, não precisa querer agradar, né? A líder boazinha, ela esquece muitas vezes outros pilares importantes. Então, você precisa ser justa, você precisa ter um olhar sobre o todo, você precisa ter uma visão holística sobre os movimentos de comportamento das pessoas e também das entregas, dos trabalhos, né? Mas resolver os conflitos internos com justiça e não sendo legal, né? Porque às É, vezes não vai ser legal, né? não, às vezes você toma atitudes, você tem que tomar algumas atitudes que elas não são tão simpáticas, elas não são legais, Tão mas você está simpático, todo, né? E você sim, tem que ter isso daí. Porque na hora que você começa a ser essa boa, líder boazinha, o que que acontece? Você acaba cometendo injustiça, né? Porque você privilegia alguns em detrimento de outros. E isso de aqui, um. assim, é uma preocupação muito grande em ser aquela pessoa mais imparcial na tomada de decisões, visando sempre a coletividade. Sim. Porque precisa de ter isso. E ter essa visão, tentar fazer sempre essa análise daquilo que você está fazendo. Eu acho que refletir sobre suas atitudes, sobre o impacto que tem as suas decisões, porque você impacta na vida de muitas pessoas, Sim, é uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que eu falo, né? Quanto mais certeza, mais preparado, estuda, escuta as pessoas que estão ao seu lado, entendeu? Escuta pessoas que às vezes estão ao seu lado, mas que têm uma visão lá da ponta muito melhor que você está conseguindo chegar. Isso é muito importante, uhum, porque aí sim, você consegue realmente fazer um trabalho em prol da coletividade, em prol daquilo, daquela, sim, né? E vai trazer benefício para todos, entendeu? Tem que ser o sim. ganho. Eu coloco sempre. É, o reconhecimento ele passa muito por uma questão, não sei se você queria que você comentasse sobre isso que eu vou falar, mas o reconhecimento ele passa muito por você conduzir o processo do conhecimento técnico, né? Porque a gente precisa ter o conhecimento técnico, a gente precisa ter as habilidades técnicas, mas a forma como a gente vai lidar com as pessoas, como a gente vai gerir a equipe, ela vai falar muito mais sobre esse reconhecimento da gestão do que qualquer outra coisa, né? A gente chega na função de liderança normalmente pelas nossas competências técnicas, mas o que nos faz ser reconhecido ali é muito mais a forma como a gente administra, né, todas essas questões de valores, de relacionamentos, de conflitos. Você concorda com isso? Eu concordo muito. A forma, até a forma como você fala faz a diferença, Ana. Então, Sim. isso é fundamental. Você pode ser uma pessoa firme, né, falar com firmeza, mas sem ofender estrangeiro as pessoas, tomando esse cuidado com as palavras, entendeu? Porque isso é muito. Sim. Depois que você fala, não adianta, né? Não volta. Então, essa questão desse respeito, esse comportamento é muito. Ele é essencial, entendeu? Porque você não tem um discurso, mas você tem um comportamento diferenciado. Então, Uhum. se você é coerente nas suas atitudes, no comportamento, você tem esse respeito, você tem esse reconhecimento, né? Não, eu já tive pessoas assim que nessa primeira empresa, né, multinacional que eu trabalhei, era muito gozado. Eu tive uma pessoa que era minha funcionária. Um dia ela virou e falou assim: Cassiana, você é a melhor chefe que eu tenho, mas saiu da linha, você tá no sal. Aí eu comecei, eu falei, não é bem estar no sal, gente, mas o combinado não sai caro, né? Sai, cara. A o que você está fazendo, a participação, e o que é importante dentro da liderança, é você envolver os seus liderados, entendeu? Porque reconhecimento para cada um é uma coisa diferente. Diferente. Então, você precisa de entender o que é reconhecimento para eles, para você poder realmente fazer jus àquela equipe.
né? Você dá Uhum. oportunidade, dá autonomia para as pessoas poderem trabalhar também, trazerem propostas e você aplicar aquilo ali, porque não adianta você falar também, traga as propostas e você engaveta. Uhum. Então, é uma outra questão que a gente tem que estar atenta a isso. E essa Uhum. questão comportamental, eu acho que ela é todo o diferencial hoje, porque aquilo que eu falo, a competência técnica, você estuda, você, né, consegue Se adquirir, desenvolve. comportamento inadequado é muito difícil, né? Sim. E aí, lembrando um pouco, às vezes, já tive oportunidade assim de ver pessoas que estavam tratando de um assunto que poderia tratar de uma maneira muito mais leve, né? E que seria muito mais educativo. E a forma como você coloca abaixo, entendeu? Você perde a oportunidade de fazer um trabalho de crescimento com aquela pessoa. Eu falo o seguinte, não é porque é sério que uma responsabilidade muito grande que tem que ser pesado. Não, Sim. tem. O problema existe, então vamos lá. Quais são as soluções possíveis? Quais são os caminhos que a gente pode achar? Vamos focar na solução e não no problema. Isso. Ele vai. E a forma como você vai falar com ele, a forma como você vai lidar com ele, é que vai fazer o diferencial dentro da sua equipe, com seus pares também, porque, né, Uhum. você ter a habilidade dos seus pares também. Às vezes, nas empresas, você não está sozinho ali dentro daquela liderança, é uma liderança compartilhada. Então, isso Uhum. também é um outro desafio, né? Porque a forma Sim. das pessoas é diferente, mas a gente Sim. consegue ir alinhando essa, essas diferenças para fazer com que elas sejam somatório, né? Sim. Então, eu Sem concordo dúvida. colocando o comportamento, a forma que você falou, a forma que você fala faz toda a diferença. Sem dúvida. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Aqui a gente já falou um pouquinho sobre essa questão das habilidades socioemocionais, né? O como que elas têm sido cada vez mais exigidas do profissional do futuro, mas obviamente também das lideranças, né? Então, não são todas as pessoas que trazem isso consigo, mas as habilidades socioemocionais, os soft skills tão falados, né, agora nos processos seletivos, estão muito fortemente presentes nas lideranças femininas, né? Você acredita que isso amplia as nossas chances de atingir uma equidade maior, um espaço maior no ambiente corporativo? Ana, eu acredito muito nisso. Eu acho, como a gente falou no começo da nossa conversa, essa complementariedade, essa competência, né, de relacionamento, de ser mais acessível muitas vezes, isso daí vai abrindo espaço para a gente. Né? E Uhum. isso naturalmente, ela acontece naturalmente, não é uma coisa que você força, porque o comportamento ele está sendo visto o tempo inteiro, O tempo né? inteiro. O tempo todo. Então, assim, é aquilo que você falou, às vezes uma pessoa tem muita competência técnica, mas o comportamento dela não é adequado para determinada função, ou ela não consegue exercer bem aquilo, apesar dela saber muito, porque ela não tem essa habilidade do relacionamento, da convivência, do trabalho de equipe. E nas organizações hoje, além desses soft skills, a gente tem muita questão do trabalho em equipe, né? Utilizar muito Sim, o nós fazemos, nós sim. alcançamos esse A resultado. colaboração, né? A colaboração, ela é fundamental. E eu costumo dizer que subir no palco sozinha, no pódio sozinha, é muito triste, né? Você não tem com quem compartilhar. Sim, Então, na sim. hora que você divide isso, que você agrega, que você integra essas pessoas e faz com que elas realmente se sintam reconhecidas, você abre esse espaço que você está colocando aqui dentro das organizações. Eu acho que já evoluiu muito, né? Desde a época que eu comecei no trabalho e às vezes a dificuldade que a gente tinha para ser ouvida e
E hoje, né, como a gente vê as empresas muito mais orgânicas, então a gente consegue ver que isso é realmente uma habilidade que é um diferencial da mulher. Mas que os homens também, assim como a gente desenvolve outras habilidades, né? Os homens também Sim. têm essa habilidade, estão desenvolvendo isso também, estão mais atentos a essa questão. Talvez eles tenham, mas estava mais adormecido. E eu acho que uma coisa Uhum. que me ajuda muito dentro desse processo, que essa primeira empresa que eu trabalhei, que eu te coloquei, eu era a única mulher naquela função. Aqui em Brasília era uma filial, né? A matriz era São Paulo e a gente tinha mais outras duas filiais, uma no Rio de Janeiro e outra no Sul. E foi muito interessante porque um dia mudou o chefe que ficava em São Paulo, né? E aí ele marcou uma reunião com todos que ocupavam aquela função. E aí ele ligou para mim, olha, você fala com o seu chefe para estar aqui em São Paulo dia tal, porque a gente vai fazer uma reunião com os coordenadores, tais, né? Dessa que ocupa esses cargos. Aí eu falei, sim, mas eu sou a Sim. coordenadora. Ele, uma mulher? Então, assim, é, foi a primeira. Eu falei, sim, uma mulher. Eu era, lá não falava gerente, era gerente de operações. Então, né, não tinha dentro dessa empresa, aqui no Brasil, uma gerente de operações que era uma mulher. Mulher. Então, eu tive que aprender desde cedo a lidar com isso. Né? Sempre tive o Sim. respeito, não posso reclamar, mas assim, tiveram horas que eu realmente tive que forçar um pouquinho mais para ser ouvida. Né? E aí Sim. você também vai aprendendo o seguinte, a perceber o comportamento, a linha de raciocínio dos seus pares, entendeu? Para que você consiga também entrar nesse espaço, né? E ter Sim. feito deles o conhecimento. Por isso que eu falo, você ter o preparo técnico, o conhecimento, ele é fundamental. Porque aí você também tem um respeito que vem junto com isso. E depois você vai conquistando as outras partes. Né? Mas eu acho que a gente, sim, a gente tem uma habilidade, uma sensibilidade maior no trato com as pessoas dentro das organizações. Não Sim. que a gente tenha líderes homens fantásticos, mas temos bastante coisa para contribuir, né? Sim. Quando a gente fala desse reconhecimento na liderança, passa também um pouco por essa questão do preconceito, porque muitas vezes a sua equipe pode te reconhecer, mas os seus superiores não quererem reconhecer, né? Não quero reconhecer ela como uma liderança competente porque é uma mulher. E aí entra em ação a questão de gênero, que infelizmente ainda existe, né? Só que hoje eu acho que a gente lida melhor com essa questão, né? A gente já tem um espaço mais franco e mais aberto para conversar sobre essa temática, para discutir sobre isso nas empresas, né? E ainda que não seja um assunto da empresa, seja apenas um assunto entre líder e liderado, é possível contornar isso porque a conversa já está num nível onde é hora de todo mundo entender que não pode ser assim, né? Com certeza. E a diversidade dentro das organizações, ela é muito rica. Ela traz a inovação, entendeu? Ela traz um outro tipo de ambiente muito mais rico do conhecimento e de pontos de vista diferenciados. Né? Porque se eu tiver Diferenciados. igual a mim, eu vou seguir sempre o mesmo caminho ali. Eu não vou enxergar outras oportunidades, outros caminhos que poderiam ser melhor, né? Atingir objetivos ou metas de uma forma mais, talvez mais efetiva, com mais agilidade, muitas vezes, ou até mudar um processo que a gente fazia não sei quanto tempo e que esse processo ele está capenga, mas você tem pessoas, se você tiver só pessoas pensando como você, difícil, porque até a mudança é muito difícil, né, Ana? Então, Sim, não é uma coisa que depende também só de gênero. É uma cultura também hoje que a gente fala, a única coisa que não vai deixar de acontecer é a mudança. Né? sim, Então, a sim, gente está preparada para essa questão. E quanto mais essa possibilidade que você tem de diversidade dentro da organização, dentro da sua equipe, você vai ter uma riqueza de opiniões,
de pontos de vistas, né? De questões que vão fazer com que você desenvolva e também assim, tenha maior assertividade dentro da empresa. Sim, comece a pensar, inclusive, diferente, pensar por um outro ângulo que você não pensava. A Cida está colocando aqui um comentário. Apesar do esforço de algumas empresas em manter pessoas maduras em seu quadro, ainda lidamos com preconceito etário. Qual o seu pensamento sobre isso? É uma Cida, pergunta. é uma realidade. E aí, aquilo que hoje, com essa questão de você ter agora, né, que brinca, né, que todo mundo está sendo classificado, né, geração Y, geração isso, geração aquilo, enfim, todas as gerações que tem, cada uma com uma classificação. Dentro Sim, das empresas, você tem muitos desafios em fazer esse relacionamento de pessoas mais maduras, com mais experiência, e de pessoas muito jovens que acham que sabem tudo também, assim como também tem muitas pessoas maduras que acham que sabem tudo, né? Não sim, querem. sim, tem. Então, Os eu acho extremos, né? Os extremos se encontram na prepotência, às vezes, né? exatamente. Então, a gente precisa ter um equilíbrio disso e as pessoas precisam de ver é, que as pessoas maduras, elas têm sim condição e muita experiência para contribuir para aquela empresa ainda, para aquele trabalho e até mesmo com o desenvolvimento dessas pessoas mais jovens. Porque muitas vezes eu já tive a oportunidade de falar assim, não, mas isso está no livro tal. Ok, o livro é fantástico, aquele autor estudou bastante para colocar aquilo ali, mas você tem que fazer o somatório da teoria e a prática. E muitas vezes o conhecimento prático dessas pessoas que já são mais maduras é o que vai trazer ou evitar que você, né, cometa determinados erros. Né? Porque nem Sim, sempre está escrito se aplica a tudo. Então, tem sim, empresas com perfis diferentes, com culturas diferentes, e uma vez que você respeita essa questão de você ter pessoas maduras e pessoas mais novas, você consegue trabalhar mais esse equilíbrio. Né? Porque sim. aquilo que eu falo, nem sempre os valores da empresa eles estão. Não é aquela plaquinha que está na parede, né? O propósito daquela empresa. Então, é isso que vai fazer com que a gente consiga conquistar esse espaço, Cida. Tendo respeito dessas pessoas também né, vendo que as pessoas maduras têm total competência e capacidade para estarem onde estão. Né? Sim. Não é uma questão assim, como que a gente fala, eu não sei o termo que eu poderia usar assim, mas o reconhecimento disso, do trabalho que a gente fez ao longo desses anos todos, ele pesa, né, dentro de uma Sim, organização. precisa ser levado em consideração, né? Escutando você, Cassiana, e às vezes me ouvindo, conversando com outras pessoas, eu lembro que há muitos anos atrás, lá novinha, com 20 e poucos anos, eu tive um líder que me deu um puxão, assim, né? Um choque de realidade que me trouxe para um comportamento mais equilibrado. Quando a gente é jovem, às vezes a gente vai mesmo por esse caminho do eu já sei tudo, não preciso de conselho, né? E às vezes a gente erra a mão nessa questão. Mas ouvindo você e ouvindo o que eu digo para os meus liderados, ou disse aos meus liderados ao longo do caminho, eu gostaria muito de ter encontrado mais pessoas como eu lá atrás, eu gostaria muito de ter encontrado mais pessoas como você lá atrás, que me trouxesse um pouco dessa luz, né? E aí eu quero te fazer a pergunta aqui que não quer calar, que tem a ver com o meu trabalho. Mas você acredita na melhoria da performance de uma liderança através do trabalho de uma mentoria? Você acha que uma mentoria ela ajuda jovens líderes ou mesmo líderes mais maduros no desempenho da sua tarefa, dessa missão que é liderar pessoas? Ana, eu tenho certeza disso. Eu tenho,
a certeza que a mentoria, a questão do coaching, ela é fundamental, sabe? Até para que a gente se situe no espaço que a gente está. Eu tive essa oportunidade, eu vivi isso daí, eu acho que foi muito importante para mim, num determinado momento da empresa, que eu tive essa oportunidade de ter um mentor. Então, ele me mostrou muitas coisas que estavam apagadas, vamos dizer assim, que eu não estava conseguindo enxergar, né? Sim. Inclusive, uma coisa muito importante que eu vi é em questão da sua responsabilidade sobre os seus liderados. Até que ponto você vai depois que a responsabilidade é do outro? Né? Então, porque a gente se cobra muito como líder, que você tem que incentivar a sua equipe a crescer, que eles tenham aprendizado, que compartilhem conhecimento, etc. Mas tem pessoas que não vão querer aquilo, não estão dispostas a isso. E a gente se cobra que quer que a pessoa desenvolva, né? Então, me falou muito isso. Até um dia, a minha responsabilidade sobre as outras pessoas, sobre a minha equipe, sobre os meus pares, né? Então, eu acho que a pessoa, quando você tem essa oportunidade de ter um mentor, de ter um coach, ele está do lado de fora, como a gente fala, quando você está do lado de fora do problema, a gente enxerga, às vezes, com muito mais clareza, né? Oportunidades, alternativas, soluções. Então, e você também precisa daquele feedback, que muitas vezes você não tem da sua equipe, que eles ficam com medo, né? O receio, eu vou falar isso, ela vai ficar chateada comigo, alguma coisa nesse sentido. Então, o mentor, ele serve para isso, aquilo que você falou, de te dar um puxão de orelha para a realidade, para você conseguir ampliar seu campo de visão, ver o que está acontecendo em outras empresas que são semelhantes, que nem sempre tem a possibilidade de estar fazendo um benchmark. Então, seu comportamento. Então, eu acho que assim, é fundamental. Quem tem a oportunidade é um privilegiado, né? Eu acho que a gente tem que buscar isso, porque é a parte que vai fazer com que você. A gente, independente da idade, né? Se somos mais maduros, mais jovens, a gente precisa ter esse norte, né? Muitas vezes uma pessoa está ali do lado de fora e que você está contribuindo para o nosso desenvolvimento, entendeu? Então, na hora que você dá um feedback, na hora que você está junto com essa pessoa, você fortalece ela também. Então, sem dúvida. O trabalho da Cida, que a Cida faz um trabalho muito isso também, é um coach, está acompanhando líderes, e não só jovens, é o que você falou. Né? Nós, em todas as idades, mesmo que você já tenha mais tempo de liderança, uma experiência de cargos de chefias, seja qual for o nível, a mentoria, eu acho que ela é muito bem necessária. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho uma mentorada já de meia idade e às vezes a gente conversa sobre algum aspecto da semana, algo que aconteceu, e quando a gente entra no aconselhamento, às vezes ela me fala coisas engraçadas assim. Como é que eu não pensei nisso? Ela fala assim, mas como é que eu não pensei nisso? Parece tão simples quando você fala, Não é? mas né? Porque é exatamente esse olhar de fora. Às vezes a gente enxerga de uma outra maneira, né? Com um foco muito mais ampliado. E a nossa ajuda entra exatamente nessa hora, né? Orientando a liderança a de verdade ser menos exigente, às vezes até consigo, Sim, né? com certeza. Com certeza. A gente precisa de uma pessoa que fale assim, não, também você está indo certo, calma, né? Porque É, cobra muito. Então, essa questão, você tem desse reforço. Quando eu falo de feedback, eu falo de feedback em todos os sentidos. Tanto sim, aquilo que está dando certo, que você está fazendo, né, de maneira adequada, que você está conquistando o resultado, também o outro feedback naquela hora que você pegou um caminho que não está dando, ou que você não está conseguindo enxergar uma saída e que, como você falou, já está aqui na minha frente. Por que eu não pensei nisso? é, É aquele momento de você parar, né? E que muitas vezes no exercício da sua função diária você não tem, você não se tem.
Isso é muito importante, né? Para você não Sim, tomar uma decisão, porque depois as consequências podem ser muito mais difíceis de você consertar, ou de você retornar. E quando você tem essa de ter um mentor, de ter um coaching, você tem o seu momento. É aquela hora que você para e que você vai refletir sobre o que está acontecendo ao seu redor. Então, essa também, a pessoa que está no cargo de liderança, independente do nível do cargo, da posição dentro daquela empresa, ele precisa de um momento para ele precisa de parar para o que está acontecendo, sobre o que está sendo feito, né? Fazer uma avaliação, um acompanhamento daquilo que está ao redor dele, para que ele tenha essa tranquilidade e segurança nas atitudes dele, no processo sim, decisório. Então, essa sim. ela Perfeito, Cassiana. Nós chegamos ao fim, já passamos assim, fomos longe, já estamos quase uma hora aqui de papo, de tão bom que tá. Mas eu queria deixar as últimas palavras com você antes de eu fazer aqui o encerramento e te agradecer mais uma vez por você ter vindo, pela sua disponibilidade sempre constante, né? Não só comigo, mas com as pessoas. Muito obrigada mesmo por você estar aqui, floreando e trazendo a tua competência para o meu trabalho. Eu fico muito agradecida. Olha, Ana, eu que agradeço e queria aproveitar para agradecer ele, pessoa super querida, que trabalhava comigo no trabalho. A Ana, que está morando no Canadá, entrou também. A Cida, que foi minha chefe, que eu te falei, né? Uma grande líder. Que A Adriana, legal. estou vendo a Thaís aqui também. Enfim, aquelas pessoas que eu não estou vendo aqui o nome, mas assim, agradeço muito por estar com a gente. E eu falo que o processo, assim, a riqueza disso tudo, Ana, né? Nessa oportunidade que você me deu, é que eu sempre aprendo contigo e com todas as outras pessoas. E a gente precisa de compartilhar, É uma porque troca. é uma troca. Então, isso me traz, assim, uma paz, uma felicidade muito grande quando a gente tem essa oportunidade. Né? E que você isso é fundamental, né? É na hora que você compartilha isso, que você ajuda as pessoas, que você serve, como dizem, né? A gente está aqui para servir. Então, sempre que eu puder, e quando eu pisar na bola, pode puxar meu dedo também. Tá bom. Tá? Pode deixar, meu amor. Nossa, foi uma delícia participar com todo mundo que está aqui nos ouvindo. Muito obrigada. Obrigada, Cássia. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando a gente. Dar e conquistar respeito é um processo. Se formar líder também é um processo que a gente aprende todos os dias. Não existe uma receita de bolo. Ninguém nasce sabendo ser líder, mas ser reconhecida faz parte de conquistas que só você vai descobrir ao longo do caminho. Mas a mentoria pode te ajudar muito a você ajustar e aparar as arestas que porventura estejam aí em sobra ou em demasia no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Obrigada mais uma vez a todos vocês que estão aqui com a gente. Um beijo e até domingo, quando aí o papo é só comigo. Eu Tá, espero ó, vocês aqui no Instagram. Um beijo. beijo para a Andréia, para a Ju, para todo mundo aí que eu esqueci. Beijo grande. Obrigadão, Ana, mais uma vez. Obrigada. Tchau. Trabalho.